Seja bem-vindo à 82ª aula do curso de Progressões do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei introduzir o conceito de progressão geométrica, falarei sobre sua classificação e sobre o seu termo geral. Bom, gente, progressão geométrica, ou PG, é toda a sequência de números não nulos em cada termo a partir do segundo. É igual ao produto, ou seja, é toda a sequência de números não nulos, ou seja, números diferentes de zero, em que cada termo, a partir do segundo, é igual à multiplicação de seu termo precedente por uma constante denominada de razão, que é chamada de Q, da progressão geométrica. Isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, que para você achar o segundo termo de uma progressão geométrica, você tem que multiplicar o primeiro pela razão. Lembre-se que numa progressão aritmética, o que você fazia? Você somava. Você quer saber, por exemplo, como demonstrado em aulas anteriores? Vamos calcular aqui o segundo termo de uma progressão aritmética. Você pegava o primeiro termo, somava a razão. E com isso você tinha o quê? Você tinha o segundo termo. Agora, numa progressão geométrica, você faz de forma diferente. Você multiplica pela razão. Então, por exemplo, o terceiro termo é o segundo termo vezes a razão. O quarto termo é o terceiro termo vezes a razão. Agora, para determinar a razão de uma progressão geométrica, dada através de uma sequência de números não nulos, basta dividir qualquer termo a partir do segundo por seu antecessor. Ou seja, para saber qual é a razão de uma progressão geométrica, você divide segundo termo pelo primeiro, ou o terceiro termo pelo segundo, ou o quarto termo pelo terceiro. Agora, gente, antes de prosseguir na explicação aqui desse tema, progressão geométrica, vou deixar aqui um recado para vocês. Todo o conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui, vamos para exemplos de progressão geométrica. Nós temos aqui 2, 4 e 8. Nós temos uma progressão geométrica finita, cuja razão é 2. Observe, primeiro termo vezes 2, 4. Segundo termo vezes 2, 8. Então a gente tem aqui uma progressão geométrica de múltiplos, né, de 2. E ela é uma progressão finita, né, porque ela só tem 3 termos. A nossa segunda progressão aqui, no exemplo B, é uma progressão infinita. Tem N termos aqui. E ela vai em múltiplos do quê? De 5. A razão aqui é 3. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 3, 45. Nosso terceiro exemplo aqui, a gente tem menos 7, 14, menos 28, 56. Uma progressão geométrica finita, possui 4 termos. E a razão aqui é menos 2. Menos 2 vezes menos 7, 14 positivo. Menos 2 vezes 14, menos 28. Menos 28 vezes menos 2, 56 positivo. Então, observe, numa progressão geométrica, a gente pode ter o quê? Termos que possuem sinais diferentes. Agora, vamos para o nosso quarto exemplo aqui. 1 terço, 2 quintos, 4 sobre 75. A gente aqui tem uma progressão geométrica finita, cuja razão é 2 quintos. Então, a nossa razão ela também pode ser diferente. Ela pode ser um valor decimal em uma progressão geométrica. Agora, prosseguindo. A razão Q de uma progressão geométrica, que tem primeiro, segundo, terceiro, quarto termos, pode ser escrita como primeiro termo sobre terceiro igual a terceiro termo sobre segundo. Ao fazermos o quê? Ao multiplicarmos aqui em cruz, a gente vai ter o quê? A gente vai ter, segundo termo vem para cá, primeiro termo vem para cá. E isso vai ser igual ao quê? A segundo termo sobre primeiro termo. Isso vai ser igual a razão. Então, observe, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer o que eu já expliquei antes. Quer achar a razão de uma progressão geométrica? Você pode fazer o quê? Dividir segundo termo pelo primeiro, ou terceiro termo pelo segundo, ou quarto termo pelo terceiro. Ou seja, a razão de uma progressão geométrica ela é o quociente do termo sucessor pelo termo antecessor. Ou seja,
O termo que vem depois dividido pelo termo que vem antes vai ser igual à razão. Observe aqui esse exemplo. Ó. Nessa progressão geométrica 7, 21, 63, 189, nós vamos ter que a razão aqui. Ó. Ela é tanto igual a quarto termo dividido pelo terceiro, ou terceiro termo dividido pelo segundo, ou segundo termo dividido pelo primeiro. Ambos os resultados aqui ó, vai dar o quê? Vai dar 3. Então a razão aqui ó, é 3. Agora, como se classifica uma progressão geométrica? Bom, quando a nossa razão for maior que 1, então, primeiro termo maior que 1 e o enésimo termo mais 1 for maior que o enésimo termo, ela vai ser crescente. Quando a nossa razão for maior que 1, o nosso primeiro termo for menor que 0, e a relação aqui, ó, enésimo termo mais 1 menos enésimo termo, for menor, né, não é menos, for menor que o enésimo termo, a progressão geométrica vai ser decrescente. Quando a nossa razão for igual a 1, e o nosso enésimo termo mais 1 for igual ao enésimo termo, nós temos que uma progressão geométrica estacionária. O que é uma progressão geométrica estacionária? Simples, gente. É uma progressão geométrica no qual todos os termos são iguais. Então imagine uma progressão geométrica que é assim, ó. Primeiro termo é 5, segundo termo é 5, terceiro termo é 5, quarto termo é 5 e assim vai. Ela é estacionária. Agora, a nossa progressão geométrica também pode ser decrescente quando a nossa razão for maior que 0, só que menor que 1. E o nosso primeiro termo for maior que 0 e o nosso enésimo termo mais 1 for menor que o enésimo termo. Ela vai ser o quê? Decrescente. Então, observe, há mais de um modelo de progressão geométrica decrescente. Assim como há mais de um modelo no qual ela vai ser crescente. Ela também pode ser crescente ó, com a razão sendo maior que 0, menor que 1, com o primeiro termo menor que 0 e o enésimo termo mais 1 maior que o enésimo termo. Então, ó, não vai bastar saber qual é o valor do primeiro termo ou o valor da nossa razão para saber se a nossa progressão geométrica é crescente ou decrescente. A gente tem que se atender, né, a esses outros fatores. Agora, o último modelo de progressão geométrica é quando ela é o quê? Alternante. Isso ocorre o quê? Ó? Quando a nossa razão for menor que 0, então nosso enésimo termo e enésimo termo mais 1 tem sinais contrários. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, o que a gente já viu aqui no exemplo. Você tinha lá, ó, menos 7, 14 positivo, 28 negativo, 56 positivo. Aquilo ali é uma progressão geométrica alternante, porque os sinais entre os termos, eles são contrários, eles oscilam, vai de negativo para positivo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui como é que se faz a classificação de uma progressão geométrica. Agora vamos falar sobre o termo geral de uma progressão geométrica. Atente-se ao seguinte, ó, o primeiro termo de uma progressão geométrica vai ser igual ao quê? O primeiro termo vezes a razão elevada a 0. O segundo termo vai ser igual ao primeiro termo vezes a razão elevada a 1. O terceiro termo vai ser igual ao primeiro termo vezes a razão elevada ao quadrado. O quarto termo vai ser igual ao quê? A primeiro termo vezes a razão elevado ao cubo. A partir disso, nós podemos concluir que o enésimo termo vai ser igual ao primeiro termo vezes a razão elevado ao quê? Ao número de termos menos 1. Através desse raciocínio, nós podemos concluir que a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica é termo geral vai ser igual ao primeiro termo vezes a razão elevada ao número de termos menos 1. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido tudo que foi exposto aqui nessa aula. Mas, caso tenha estado alguma dúvida da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like. E se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.